pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Evelyn Werneck e estou aqui para mais uma aula de Geografia. Espero que vocês já tenham separado aí em mãos o caderno, o lápis, o material de vocês, porque nós vamos precisar, tá bem? Pode colocar lá aula de Geografia e a data de hoje, caso não tenha colocado, dia 14 de julho. Vamos ler o objetivo da aula juntos? Objetivo da aula: utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e urbanas. Ou seja, o tema da nossa aula de hoje será Limites e Distritos de Ponta Grossa. Limites. Você sabe o que é um limite? Vamos começar descobrindo? Para explicar, eu convido vocês a pegarem o caderno de vocês e desenharem o traço da mão. Pode ser com o lápis mesmo, tá bem? A professora vai fazer aqui o dela de modelo e vocês vão fazendo em casa também, combinado? Vocês vão contornar a mão de vocês com o lápis. Contornaram? Quando chegar aqui na parte de baixo da palma da mão, vocês podem fechar com o lápis, certo? Para ficar só o desenho da palma da mão. Depois, com mais tempo, vocês podem pintar.
Eu já trouxe a minha aqui colorida, olha como que ficou. Eu desenhei as unhas, não sei se está aparecendo bem, eu vou fazer com uma cor mais escura, mas eu fiz aqui também essas covinhas que nós temos na mão, sabe? Vocês podem desenhar na de vocês também. Já deu tempo de vocês desenharem a mão aí? Muito bem. Mas o que esta mão tem a ver com limite? Tem tudo a ver. Observe que em volta da mão, a professora fez uma linha mais escura. Estão percebendo? Então, esta linha é o limite do desenho da nossa mão. Observe que dentro desta linha, nós temos aqui que a professora pintou com essa cor, com esta tinta. O que nós temos dentro do limite dessa linha também? Temos aqui as marquinhas dos dedos, temos as unhas. E fora do limite dessa mão, o que nós temos? Temos o papel amarelo. Ou seja, esta linha aqui, ela é o limite do nosso desenho, essa linha preta. Eu posso limitar o que está dentro do que está fora. Se por um acaso, na hora de pintar, o meu pincel resbalasse, eu estaria o quê? Ultrapassando o limite da minha linha, certo? Muito bem, agora vocês já viram o que é um limite. Existem diferentes tipos de limite. Eles podem ser naturais, que são elementos da natureza. Aqui nós temos o exemplo de um rio. E eles também podem ser artificiais, que são limites que foram construídos pelo homem. Aqui nós temos o exemplo de um muro. Outro exemplo de limite que vocês podem pensar é a casa de vocês. Em volta da casa de vocês não tem um limite separando a casa de vocês da do vizinho, que é o muro? Então, se você ultrapassar esse muro, você está ultrapassando o limite da sua casa e indo para a casa do vizinho. Esse também é um exemplo de limite artificial. Joia! Já vimos então o que é um limite. Mas uma coisa muito importante, nós precisamos saber diferenciar limite de fronteira. Normalmente costumam tratar essas duas palavras como iguais, com o mesmo significado, mas é diferente. Porque fronteira, ela é um espaço muito mais amplo, muito mais abrangente. Ela leva em consideração várias questões como herança cultural, etnia, que é um conteúdo que nós já conversamos na aula passada, leva em consideração a maneira daquele povo viver e torna essa divisão muito mais abrangente. O limite, ele é uma delimitação muito parecida com uma de uma linha mesmo, igual a que a gente viu no desenho. Só que essa linha dentro da geografia, ela é imaginária. Não existe lá uma linha delimitando. Tá só ali na nossa imaginação, certo? Agora observem com bastante atenção aqui na tela. Nós temos um símbolo que vocês já estudaram. Eu sei que vocês conhecem e eu quero que vocês falem o nome desse símbolo para mim. Fala em voz alta, faz de conta que a professora está aí do seu lado. Muito bem, quem lembrou? É a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, nós usamos ela para nos orientar, certo? E nós vamos agora rapidamente recordar o que cada letra dessa daqui significa. Nós temos aqui a letra N. A letra N representa o norte. Logo abaixo nós vamos ter o S, que representa o sul. Aqui desse lado, a letra L vai representar qual mesmo? O leste. E então a letra O representa o oeste. Esses quatro são os pontos cardeais. Agora nós vamos ver os demais, que são os pontos colaterais. A letra NE vai representar o nordeste. Já a SE representa o sudeste. Do outro lado, nós temos a letra NO, que vai representar o noroeste, e a letra SO, que representa o sudoeste. Então, esses pontos colaterais, nós não vamos usar eles hoje, nós só estamos revisando, tá bem? Vamos nos ater aqui aos pontos cardeais. Continuando, este mapa, vocês reconhecem ele? Claro que reconhecem, né? É o mapa do nosso país, do Brasil. Conseguem perceber as linhas ali formando os limites dos estados no nosso país? Percebam como o limite serve realmente para dividir, está dividindo o nosso país em estados.
Vocês conseguem localizar neste mapa onde está o nosso estado, o Paraná? Eu vou dar uma dica. O nosso estado fica na região sul do país. Então, olhem lá na Rosa dos Ventos, região sul, representado pela letra S. Então, eu sei que o meu estado está mais abaixo aqui. Conseguiram localizar? Vamos ver? Aí está o Paraná. Vou aumentar ele aqui para vocês conseguirem observar melhor. Olha lá o Paraná. Percebam que o Paraná também está cheio de linhas. O que são essas linhas? São os limites que estão dividindo o estado do Paraná nas cidades. Vamos buscar aqui, em meio a esses limites, essas linhas, a cidade de Ponta Grossa. Quero ver quem é bom aí para encontrar a nossa cidade aqui nesse mapa. A nossa cidade, ela está mais a leste do estado do Paraná. Já dei a dica, conseguiram encontrar? Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá a nossa cidade, Ponta Grossa. Vamos aumentar então aqui o mapa da nossa cidade. Olha como é o limite da nossa cidade. Olha, observem o formato. Muito bem. Aqui temos o mesmo mapa de Ponta Grossa, porém aparecem junto com ele as cidades que fazem limite com a nossa cidade, as cidades vizinhas. Convido vocês a fazerem junto comigo a leitura dessas cidades. Vamos lá? Primeiro vamos ler as cidades que estão a norte de Ponta Grossa. Então, norte, observando a Rosa dos Ventos, letra N, certo? Então, são as cidades que estarão acima. Nós temos 3, que são Tibagi, Carambeí e Castro. Agora vamos ler o oposto, o sul. Então, se o norte está para cima, o sul é o S representado ali embaixo. Então, será Palmeira. Para a região oeste de Ponta Grossa, nós temos aqui Ipiranga e Teixeira Soares. Percebam que nesse mapa aparece Imbituva, mas nós estamos estudando os limites de Ponta Grossa. E Imbituva não faz limite com Ponta Grossa. Ela é uma cidade que faz limite com Teixeira Soares e Ipiranga. Então, Imbituva não é cidade que faz limite aqui com a nossa cidade. E faltou a cidade que está situada a leste, que é Campo Largo. Vamos para um jogo agora? O jogo se chama Palavras Embaralhadas. Percebam que aqui está até embaralhado já, né? É porque vai ser uma mistura de palavras. Vamos chegar aqui comigo. Deixa eu me organizar aqui para a nossa mesa ficar bem bonita. O jogo vai funcionar da seguinte maneira. Nesse mapa aqui, nós temos as cidades vizinhas de Ponta Grossa, as cidades que fazem limite com Ponta Grossa. Porém, nós precisamos colocar o nome delas. Nós vamos começar com as cidades que estão situadas a norte. Então, observando a Rosa dos Ventos, norte representado pela letra N, eu vou nomear as cidades, essas 3 cidades aqui, certo? Quero ver se vocês lembram quais são as 3 cidades a norte de Ponta Grossa. Eu tenho aqui, deixa eu arrumar para cá para ficar mais fácil, certo? Eu tenho aqui a nossa primeira palavra embaralhada, certo? Temos lá a letra T, G, B, I, A, I. Formamos alguma palavra aqui? T, G, B, A, I. Não formamos o nome de nenhuma cidade. Eu vou dar uma dica, vou dar uma chance. Se eu trocar o G para cá, o I aqui, formamos uma sílaba. Ti. Lembram de alguma cidade que começa com Ti? Quem lembrou aí de Tibagi? Muito bem, Tibagi. O nome dessas cidades vocês podem ir anotando no caderno de vocês, que são cidades que fazem limite com Ponta Grossa. Então, vamos colocar lá, Tibagi. Está localizada aqui. Continuando, próxima palavra. Vou tirar já Tibagi, que nós já usamos.
Próxima palavra começa com a letra B, depois vem E-M-R-M-A-R-A-C-I. Formamos o nome de alguma cidade? Bemaraci. Nossa, não lembro de nenhuma cidade com esse nome. Então, para facilitar, vou dar uma dica. Se eu trocar aqui a letra C, colocar aqui a letra A. Estão conseguindo? Essa tá difícil, né? K. Vou dar mais uma chance. Se eu colocar a letra R aqui. Caram. Formamos caram. O que está faltando? Sobrou essas 3 letras. O que nós podemos formar? Acertou quem falou? Carambeí. Mais uma cidade vizinha aqui de Ponta Grossa. Vamos localizar ela no mapa? Deixa eu achar Carambeí aqui. Carambeí no mapa vai ficar nesta região. Lembrando que nós estamos vendo as cidades ao norte de Ponta Grossa. Então, falta mais uma cidade aqui do norte. Vamos juntar Carambeí, que esta já foi também. Próxima cidade, nós vamos utilizar essas 6 letras aqui. S-O-T-R-A-C. Sotraque. Nossa, não formamos nada, né? Querem uma dica? Vai lá uma dica para vocês. Se eu colocar a letra C por primeiro e depois a letra A, formamos uma sílaba. Outro, não formou o nome da cidade ainda. O que eu preciso fazer aqui para formar o nome da cidade? Trocar o O. Olha lá. Qual nome formou? Castro. Muito bem. Castro, vamos pôr lá o nome de Castro. Ficou aqui, então, no nosso mapa. Formamos, então, as cidades que estão ao norte de Ponta Grossa. Agora, vamos ver qual cidade está ao sul. Então, sul será aqui, né, nesse lugar, nessa localização. Castro nós já usamos. Temos agora sílabas, para ficar mais fácil. Vamos lá? Meirapau. Que nome de cidade eu consigo formar com essas 3 sílabas? Meirapau. Dica, começa aqui com Palmeira. Olha, formou o nome da cidade. Então, Palmeira está ao sul de Ponta Grossa. Prontinho, já está lá no nosso mapa, Palmeira. Agora, vamos ver as cidades que estão localizadas a oeste aqui da cidade de Ponta Grossa. Vamos começar por esta aqui. Temos as sílabas ran, i, ga, pi. Quem aí está conseguindo formar o nome da cidade? A dica é que começa com I. Qual cidade vizinha de Ponta Grossa começa com I? Acertou quem falou? Ipiranga. Muito bem. Vamos colocar Ipiranga no mapa, então. Ipiranga fica aqui, a oeste de Ponta Grossa. Próxima cidade a oeste, nossa, olha, essa tem muitas sílabas. Muitas sílabas. Sabem por quê? Porque ela tem 2 nomes. Deixa eu organizar diferente aqui. Vamos lá. Conseguem achar o nome dessa cidade? Tá difícil, né? Vou separar esta para cá para dar uma chance. Tei. Qual cidade será que começa com Tei? Acertou lá quem lembrou de Teixeira. O que mais? Qual que é o segundo nome dessa cidade? Soares. Teixeira Soares, a outra cidade que fica a oeste de Ponta Grossa. Vamos colocar ela aqui no mapa. Teixeira Soares. Agora falta uma cidade que está localizada a leste de Ponta Grossa. Vamos ver. Também tem um nome bem comprido. As sílabas que nós temos aqui.
Gopolarcan. Conseguem lembrar aí de alguma cidade com esse nome? Vai a dica. Can, primeira sílaba é can. Cangopolar. Ainda não formamos. Se eu puxar aqui, ó, campo, o que sobrou? As sílabas go e lar, que se eu inverter eu vou ter largo. Campo Largo. A última cidade que estava faltando aqui no nosso mapa. Muito bem, então formamos aí todas as cidades que fazem limite com a cidade de Ponta Grossa. Vamos só organizar a mesa aqui, que agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula. A segunda parte da nossa aula vai falar sobre os distritos de Ponta Grossa. Vocês sabem o que é um distrito? Percebam que eu tenho aqui o mapa de Ponta Grossa, certo? Este mesmo mapa está representado aqui, só que ele está dividido entre a sede do nosso município, que é esta área branca, que é a área urbana do nosso município. Vocês já viram o que é a área urbana e o que é a área rural. Lembram? A área urbana tem uma maior população, maior concentração de casas, e aqui seria então a área de Ponta Grossa. Mas Ponta Grossa não é formada só por área urbana, também tem a área rural, que está representado no mapa aqui por estas outras cores, certo? Percebam que a Rosa dos Ventos vai nos acompanhar durante a aula de hoje. Nós vamos estar sempre nos orientando por ela. Então vamos agora observar qual os distritos que fazem parte aqui da nossa cidade. Lembrando que então eles são a área rural da nossa cidade. Vamos lá? Do nosso município, na verdade. Aqui ao centro nós temos a sede do município, que é Ponta Grossa. A leste de Ponta Grossa nós vamos ter Itaiacoca. Nós já vamos conversar sobre cada um desses distritos, tá bem? Aqui ao sul de Ponta Grossa vamos ter Guaragi. E a oeste vamos ter Uvaia e também Periquitos. Tenho certeza que vocês já ouviram falar o nome desses distritos e agora vocês sabem que eles fazem parte do nosso município. Vamos começar então por Ponta Grossa. O número 1. Aqui eu trago para vocês duas imagens de Ponta Grossa. Por quê? Esta primeira imagem ela é bem mais antiga. Talvez vocês não consigam enxergar, mas mais ao fundo dela quase não tem nenhuma casa. É mais árvores, plantações. E observem também que os prédios eles não são ainda tão altos. O prédio mais alto é esse que está do lado direito da TV e ele não é ainda tão alto. Por que será? Porque nesta época aqui ainda não viviam muitas pessoas na cidade de Ponta Grossa. Com o passar dos anos, mais e mais pessoas foram vindo morar na nossa cidade. E ela foi aumentando cada vez mais. Nesta outra imagem aqui, vocês já podem perceber que já temos prédios mais altos, um maior número de casas, ou seja, a quantidade de pessoas foi cada vez mais aumentando. Dando então origem à Ponta Grossa que nós conhecemos hoje. Vocês já tiveram uma aula sobre bairros e aqui nós temos a representação representação por meio desse mapa dos bairros de Ponta Grossa, que no total são 16 bairros. Lembram disso? Então, observem que este mapa aqui, vou voltar para a gente ver, é igual a este mapa que está representado pela cor branca. É o mapa da nossa cidade. Vamos ver então o distrito que está a leste da cidade de Ponta Grossa. Quem consegue lembrar qual distrito é? Acertou, quem falou? Itaiacoca. A formação do distrito de Itaiacoca se iniciou com a vinda de alguns pecuaristas, mas era uma quantidade muito pequena. O que chamou a atenção mesmo para esse distrito e fez com que a população aumentasse foi a quantidade de minério que existia no local. Aqui nós temos
a foto da extração do minério de talco. E também lá acontece a extração de minério de cal. Nessas duas outras imagens, nós temos outra coisa que chama bastante atenção em Itaiacoca, que são os pontos turísticos. O Buraco do Padre, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, e também a Cachoeira da Mariquinha. Mas além dessas outras atrações naturais, temos várias outras belezas que podem ser visitadas lá em Itaiacoca, por isso que ela fica tão conhecida. É um distrito bem conhecido. Próximo distrito, que está localizado aqui, na região sul de Ponta Grossa, ao sul de Ponta Grossa. Conseguem lembrar qual distrito é? Acertou lá quem lembrou de Guaragi. A formação de Guaragi se deu com a passagem de alguns viajantes. Foi até que parecida com a formação de Ponta Grossa, que em Ponta Grossa foi com a passagem de tropeiros. Mas Guaragi eram viajantes que estavam indo para Guarapuava, estavam indo desbravar os campos de Guarapuava que ainda não eram habitados. Então Guaragi se transformou pouso para esses viajantes e a partir daí começou a se formar esse distrito. Também em Guaragi nós temos aqui essas duas imagens. É uma imagem mais antiga que mostra uma mercearia bem conhecida lá de Guaragi e aqui uma imagem mais recente. Percebam nas duas imagens a quantidade de árvores, né? É um lugar assim bem rural, com muita natureza. Próximo distrito, que fica localizado a oeste de Ponta Grossa. Quem lembra o nome desse distrito nessa região cor-de-rosa? Acertou quem falou? Uvaia. Uvaia, ela também teve uma história parecida com a de Ponta Grossa. A sua formação se deu pela passagem dos tropeiros. Ela serviu de pousada para os tropeiros. Mas também quem contribuiu para a formação de Uvaia foram, olha só, os imigrantes. Lembram da nossa aula sobre grupos étnicos e os grupos étnicos que vieram para o Paraná? Pois bem, contribuíram para a formação do distrito de Uvaia. Uvaia, nós temos aqui também uma imagem que nos foi cedida pela professora Aparecida. Quero agradecer a professora Aparecida. É uma imagem bem recente de Uvaia, que vocês podem perceber aqui a quantidade de árvores e as casas bem espaçadas, construídas bem longe uma das outras. Continuando aqui nos nossos distritos, nós temos outro distrito que fica a oeste de Ponta Grossa. Quem lembra o nome? Representado por esta região bege aqui? É Periquitos. A formação de Periquitos se deu junto com a de Uvaia, porém no ano de 1962 eles foram separados. Esta imagem aqui, ela nos foi cedida pelo CTM e ela mostra bem a parte de Uvaia, que é esta contornada em azul. A parte restante, então, ficou para Periquitos, para o distrito de Periquitos. O distrito de Periquitos é muito conhecido pela presença do Mosteiro da Ressurreição, que é um lugar turístico muito visitado aqui da nossa cidade, e também porque lá existem várias chácaras onde o pessoal gosta de passar os fins de semana, dar aquela relaxada, ver o pôr do sol, entrar em contato com a natureza, e é isso que caracteriza a região de Periquitos. Agora eu convido vocês a um jogo de verdadeiro ou falso. Eu vou mostrar algumas frases e vocês precisam me falar se elas são verdadeiras ou são falsas, combinado? Vocês vão marcando no caderno de vocês. Podem numerar o caderno igual aqui está na telinha de vocês, de 1 a 8, combinado? Podem colocar lá e toda vez que vocês acharem que a informação é verdadeira, vocês podem colocar a letra V. Toda vez que vocês acharem que aquela informação é falsa, coloquem a letra F. E no final nós vamos corrigir, combinado? Vamos chegar aqui então para montar o nosso jogo. Vou retirar aqui as cidades que nós já nomeamos. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens e vocês vão adivinhando aí, vão se recordando da aula de hoje e relacionando essa imagem a um distrito de Ponta Grossa.
Então vamos ver aqui. Essa primeira imagem está mostrando os imigrantes. Vocês lembram qual distrito que foi povoado pelos imigrantes? Teve a chegada de muitos imigrantes e ajudou na constituição desse município? Perdão, não é município, é distrito. Conseguem lembrar? Vou deixando aqui do lado, nós já vamos retornar. Esta outra imagem nos mostra aqui a passagem. Percebam que não é a passagem dos tropeiros, é a passagem de alguns viajantes, então não confundam com os tropeiros. São viajantes que estavam indo para Guarapuava. Qual distrito será que se deu com essa formação, a partir da passagem desses viajantes? Vão pensando aí. Nessa outra imagem, nós temos aqui uma cachoeira. Qual distrito é conhecido por suas belezas naturais? Pensem aí. E por fim, temos aqui a imagem assim de animais, árvores, que nos lembra o quê? Nos lembra o lazer, nos lembra descanso. Qual distrito será que é conhecido por suas chácaras para lazer? Vamos ver então agora cada uma dessas imagens para ver se vocês acertaram. Nós ainda não começamos a nossa brincadeira, tá? É só para posicionar cada imagem no lugar certo. Então, esta primeira imagem dos viajantes, foram os viajantes que ajudaram a constituir Guaragi. Quem lembrou de Guaragi, vamos por aqui, que fica ao sul de Ponta Grossa. Esta outra imagem dos imigrantes, os imigrantes ajudaram na formação do distrito de Uvaia, né? Que fica aqui, a oeste de Ponta Grossa, Uvaia. Já esta outra imagem, que nos lembra as chácaras, né? São as principais atrações de Periquitos, que fica aqui juntinho com Uvaia, próximo a Uvaia. E por fim, a última imagem das cachoeiras, belezas naturais, nós vamos ter em Itaiacoca, que fica a leste de Ponta Grossa. Dentro desses envelopes, eu tenho informações sobre esses distritos que agora sim vocês vão marcar no caderno de vocês como verdadeiro ou falso. Nós vamos começar aqui por Periquitos, tá bem? Então vamos lá. Periquitos. Primeira informação. Está localizado ao sul de Ponta Grossa. Vocês acham que essa informação é verdadeira ou falsa? Olhem para a Rosa dos Ventos, que vocês vão conseguir descobrir se é verdadeiro ou falso. Está localizado ao sul de Ponta Grossa. Próxima frase. Possui muitas chácaras ocupadas em momentos de lazer e repouso. O que vocês acham? Verdadeira ou falsa essa informação sobre Periquitos? Marquem V para verdadeiro e F para falso. Vamos prosseguir então com Uvaia. Já deu tempo de marcar, né? Uvaia. Primeira informação sobre Uvaia. Tem como uma das principais atividades a extração de minério. Lembram lá se é em Uvaia que acontece a extração de minério? Marquem V para verdadeiro e F para falso. E a outra informação, recebeu imigrantes de diferentes etnias. Foi Uvaia? Deu tempo de marcar? Então vamos aqui para Itaiacoca. Primeira informação sobre Itaiacoca. Faz divisa com os municípios de Tibagi e Carambeí. Observem aqui o nosso mapa que vocês vão lembrar se Itaiacoca está fazendo divisão com essas duas cidades. E próxima informação, possui cavernas e cachoeiras, recebe a visita de muitos turistas. Será que é verdadeira ou falsa essa informação sobre Itaiacoca?
Marquem lá. E por fim, faltou aqui o distrito que está localizado ao sul de Ponta Grossa. Vamos ver. Primeira informação sobre Guaragi. Está localizado na região oeste da cidade. Quem prestou atenção na explicação da professora já vai acertar essa daqui. Próxima informação, serviu de pouso para viajantes que por ali passavam. Verdadeira ou falsa essa informação? Conseguiram marcar? Agora nós vamos fazer então a correção para ver quem acertou. Vamos lá no número 1. Está localizado ao sul de Ponta Grossa, falando aqui do distrito de Periquitos. Será que é verdadeiro ou falso? Olha lá, é falsa. Essa informação é falsa. Por quê? Porque Periquitos não está ao sul. Ao sul está quem? Guaragi, olha lá. Qual distrito? Guaragi. Periquitos está localizado aqui a oeste de Ponta Grossa. Então, acertou quem colocou que essa informação é falsa. Próxima informação de Periquitos, possui muitas chácaras ocupadas em momentos de lazer e repouso. Quem colocou verdadeira para essa informação, acertou. Parabéns! Agora sobre Uvaia. Tem como uma das principais atividades a extração de minério. É em Uvaia que acontece a extração de minério? Falsa essa informação, né? Onde que acontece a extração de minério? É em Itaiacoca, que tem as minas de cal, as minas de talco. Continuando aqui sobre Uvaia. Recebeu imigrantes de diferentes etnias. É verdade? Sim, é verdade. Verdadeira essa informação. Parabéns para quem colocou verdadeiro e acertou. Agora, o próximo é Itaiacoca. Então, estamos aqui no número 5 já. Faz divisa com os municípios de Tibagi e Carambeí. Acertou quem colocou F de falso. Qual distrito será que vai fazer divisa com Tibagi e Carambeí? É Periquitos. Tibagi fica localizado nessa região aqui. Próxima informação sobre Itaiacoca. Possui cavernas e cachoeiras, recebe a visita de muitos turistas. Verdadeiro? Sim, essa informação é verdadeira. Parabéns para quem colocou o V, que acertou. E agora vamos para as nossas últimas duas informações sobre Guaragi. Está localizado na região oeste da cidade. Está certo? Falso, não está certo não. Guaragi está localizado aqui na região sul da cidade de Ponta Grossa. E a última informação, serviu de pouso para viajantes que por ali passavam. Verdade? Sim, verdade, olha lá, acertou quem colocou a letra V. Confiram aí no caderno de vocês para ver se vocês conseguiram acertar o nosso verdadeiro ou falso. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agradeço a companhia, agradeço as demais professoras que também contribuíram para a produção dessa aula e aguardo vocês na próxima. Até mais! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, que bom ter vocês novamente hoje comigo. Então, hoje nós temos mais um pouquinho da nossa aula de Ciência e Natureza. Para começarmos a nossa aula de Ciência e Natureza, nós temos que lembrar o quê? Os 3 conceitos básicos: conhecimento, experiência e investigação. Qual será que é o conhecimento que hoje nós iremos ampliar? Vocês lembram da aula de ontem? Vocês anotaram tudo direitinho? Então, vamos lá. Vamos lá, quarto ano, qual que é o conhecimento? Astronomia. Muito bem, nós estudamos ontem sobre astronomia. E o que fala astronomia, quinto ano? A astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes, planetas, asteroides, cometas, estrelas, galáxias, etc. E o que existe entre eles, ou seja, o universo. Então, a partir dessa aula, ontem a professora também colocou para vocês uma tarefa para que vocês separassem o material.
né? Mas antes dessa tarefa, nós precisamos o quê? Pensar qual que é o objetivo da nossa aula. Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desses conhecimentos para a construção dos calendários, né? Ou do calendário. Então, esse é o nosso objetivo. O que nós estamos, qual astro celeste nós estamos falando? Da Lua. Então, para isso, nós precisamos de uma pergunta norteadora que vai o quê? Levantar as hipóteses do que se refere à Lua e à construção do calendário para o nosso cotidiano. Vamos lá para a pergunta? Como as fases da Lua influenciam o nosso cotidiano? Como será que elas influenciam o nosso cotidiano? Para isso, nós iremos precisar do quê? Que vocês levantem as suas hipóteses. Vamos lá? Primeira hipótese, 5º ano, corte de cabelo. Segunda, o calendário. Terceira, para iluminar a noite. 4º ano, agita o mar. 5º ano, para a mãe plantar na horta. Tô gostando de ver. Vamos ver se nós conseguimos validar ou não essas hipóteses? Para isso, nós vamos dar continuidade na nossa aula fazendo o quê? O que a professora pediu ontem? Para que vocês separassem os materiais para a experiência. Antes disso, nós iremos ter que lembrar um pouquinho das fases da Lua. Qual que é a primeira fase da Lua? É a Lua cheia. Segunda, Lua minguante. Terceira, Lua nova. E quarta, Lua crescente. Então, nós temos 4 fases da Lua. Como que elas ocorrem? Para isso, vocês vão pegar os materiais que foram separados ontem. Lembra que a professora pediu para que vocês encapassem a caixa? Então, vamos lembrar esses materiais. Caixa de sapato encapada, bolinha, clipe, lanterna do celular. A professora também pediu outros materiais, mas para vocês verem como que vai ser construído. Então, nesse momento, a professora trouxe já em partes para vocês. A caixa de sapato, né? Ela tá aqui, ela foi encapada por fora e por dentro, tá vendo? Agora aqui nós temos o quê? Nós temos a bolinha de isopor com o clipe. O que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão fazer pequenos furos na caixa. Aqui a professora não vai movimentar muito, porque já está pronta para a experiência. E vocês vão fazer furos, 4 furos, no meio de cada lateral da caixa. Então, 1, 2, 3, 4 furos. Nessa caixa, vocês também vão escrever as fases da Lua. Lua cheia. Na parte que a gente vai ter a abertura da caixa, Lua minguante. Na outra parte, Lua nova e também Lua crescente. Sempre começando com a Lua cheia, aonde vai ficar a lanterna. Observem que aqui da lanterna nós vamos ter um aproveitamento daquele pedacinho que tem um furinho da caixa, tá? Esse vocês não vão precisar cortar assim a caixa, vocês só vão cortar o papel que vocês vão encapar. Por dentro, né, vocês agora vão colocar o que? A bolinha. Então, a bolinha de isopor, vocês vão colocar assim, vão dobrar o clipe, eu prefiro o clipe porque ele fica mais firme, e vão inserir aqui na bolinha de isopor. Quando for colocar na caixa, vocês têm que observar bem certinho o meinho da caixa, tá? Vocês vão observar esse meinho. Então, vocês vão colocar aqui na caixa e vão aqui ao meio com uma fita, um durex, né? Alguma coisa para poder dar equilíbrio na lua aqui de vocês. Então, vai colocar bem certinho no meio com um durex para dar um equilíbrio, tá bom? Então, vocês vão fazer isso daqui, ó. Equilibrou bem certinho, tá? Aqui a professora fez a caixa, já deixou pronta para vocês observarem. Como ela está, tá vendo? Olha aqui, ó, tá a bolinha, né? E agora eu irei, o quê? Ligar a lanterna. Para isso, para mim observar bem a lua, eu vou fechar a caixa e ligar a lanterna. Agora que eu liguei a lanterna, nós iremos observar o quê? A lua cheia, tá? Então, aqui vocês vão observar a lua cheia. Olha aqui como a lanterna, ela clareia toda a parte da lua cheia, tá vendo?
Observem aqui, né? Então, ela está o quê? Iluminando todo o sol, a lanterna é o sol. Ele está iluminando toda a lua. Então, a impressão que a gente tem que está iluminando ela toda, né? Nós já vamos esclarecer esse ponto. Agora, nós temos a lua minguante. Como que acontece esse processo? Vamos observar. Apenas parte da lua está sendo iluminada. E agora, nós vamos para a lua nova. Então, vamos observar esse processo. Vou virar a caixa aqui. Nós temos a lua nova. Aqui, ó. Vocês vão observar que na lua nova, ó, ela fica como? Ela fica escura ou apenas uma parte da lua vai ficar sendo iluminada pelo sol, tá bom? E agora, a lua crescente. Observem ali na caixa a lua crescente. Olha aqui. Apenas parte da lua está sendo iluminada. Essas partes da lua que estão sendo iluminadas são as partes, né, que vocês vão observar como acontece as mudanças de fase da lua, tá bom? Então, essa experiência para observar. Mas como que ela acontece? Né? Para explicar melhor para vocês, eu vou pedir a ajuda da professora Tamara, que hoje veio me auxiliar. Vou tirar aqui os meus materiais e ela vai trazer um pêndulo, não é? E ela vai me auxiliar hoje na experiência. Ela trouxe aqui o pêndulo, ela vai segurar para mim aqui a parte do pêndulo. E a lanterna, aqui a gente vai colocar pode ser colocado uma lanterna, pode ser colocado um abajur, tá? E ele vai iluminar aqui as partes da lua. Primeiro, para a gente iluminar como tudo isso acontece, lua cheia, lua nova, lua crescente, lua minguante, nós temos que entender que a lua, ela faz 3 movimentos. O primeiro movimento que a lua vai fazer é um movimento que ela vai girar dentro do seu próprio eixo. O segundo, aqui ó, ela vai girando dentro do seu próprio eixo. E ela gira bem devagar, tá? E ela vai girar também o movimento em torno da Terra. Então, aqui ela vai girar em torno da Terra. Ora um pouquinho mais distante, ora um pouquinho mais próxima. Ora distante, ora um pouquinho mais próxima. Esse movimento que ela gira em torno da Terra se chama movimento de revolução. E ele é um movimento elíptico, ou seja, ele vem um pouquinho, ele não é como se fosse um círculo. Então, ora ele vai estar próximo e ora ele vai estar distante. E o outro movimento que a Lua faz é junto com a Terra e vai ser em torno do Sol. Então, esse movimento que a Lua vai fazer em torno do Sol é o movimento de translação que nós estudamos na aula anterior. Uma coisa que vocês precisam compreender que tanto o movimento da Lua no seu próprio eixo, quanto o movimento de revolução que ela gira em torno da Terra, demoram 28 dias. Isso se justifica por causa da força da gravidade, que a Terra exerce na Lua e a Lua exerce na Terra, tá? Esse movimento, como é devagar, nós sempre aqui da Terra vamos observar sempre uma fase da Lua. Então agora, vocês vão observar o seguinte, para a Lua cheia, tá? Então a Terra está fazendo um movimento bem devagarzinho, né? Na Lua cheia, o Sol, ele vai iluminar toda a face da Lua. A impressão que nós temos é que a Lua inteira, a professora aproximou o Sol, mas eles não são próximos, tá? Ele é bem distante da Terra e da Lua, né? É representado aqui pelo abajur. Então aqui, ele vai clarear a face inteira. Então dá a impressão que a Lua inteira está sendo iluminada. Essa é a Lua cheia. Como esse movimento vai bem devagarzinho, né? Ele vai passar para o outro lado, a gente vai ver só um pedacinho da Lua aqui da Terra sendo iluminada. Esse movimento já é um movimento da Lua minguante, olha, só um trecho aqui da Lua que vai refletir as luzes solares. E depois, né, a gente vai ver um outro movimento,
que é um movimento, né, da fase que vai mudar, é a fase da lua nova. Aqui, a lua, ela está sendo iluminada na fase da face que a gente não observa. Então, a face oculta da lua que está sendo iluminada. Então, quando a gente vai enxergar a lua na lua nova, nós vamos ver ela totalmente escura, ou nem ver, né? Ou apenas com uma luz em volta, bem clarinha, tá bom? Como se fosse uma sombra. E depois ela vai voltando bem devagarzinho para a lua crescente, né? Essa lua crescente, ela vai voltando bem devagarzinho, a gente vai observar aqui a lua crescente, que é só apenas uma parte da lua que nós enxergamos que está sendo iluminada. Tudo isso ocorre devido ao movimento elíptico da lua ao redor da Terra, que é conhecido como movimento de revolução. Muito obrigada, professora Tamara. Agora, vamos vir aqui para os nossos slides. Nós temos a lua cheia, né? Que vocês viram que é quando o sol ilumina toda a lua minguante, que é parte dela, que ela está indo para a lua nova. A lua nova, pode ver que a gente só observa o quê? A sombra da lua. E a lua crescente, que é quando ela está indo da lua crescente para a lua cheia. Nós temos 4 fases da lua. Essas fases podem ser observadas aqui, né? Nós chamamos de quarto crescente, né? Nós chamamos quarto minguante. Por quê? Que vocês podem observar aqui. Porque a lua tem 4 fases. Nessas fases, nós temos os movimentos da lua. Esses movimentos que nós temos, eles representam as 4 fases da lua. Cada fase dela vai durar 7 dias. Ao todo, aproximadamente 28 dias. Para a gente ver como que a lua vai influenciando também, nós vamos ver aqui as fases dela. Tá vendo? Cada uma das fases da lua. Pode observar bem aqui, ó. Ela vai, ó, da lua crescente. Em alguns momentos nós não vamos ver aqui, ó, essa metade só. Nós vamos ver a outra metade. É que depende de onde os raios solares estão batendo na lua. Então, daí a lua reflete esses raios solares dependendo da posição do eixo dela, assim como do eixo da Terra. Aqui é a lua cheia e ela vai voltando para ser lua minguante, se tornando nova, e assim vai o ciclo da lua. Desse ciclo da lua, né, que nós também temos o eclipse solar. Como que funciona o eclipse solar? Quando nós observamos o eclipse solar, não é? Nós temos geralmente 5 eclipses, o eclipse lunar, professora, né? Nós temos 5 eclipses. Dentre eles, nós temos eclipses solares e eclipses lunares. O eclipse solar é quando está o Sol, que está representado pela lanterna, a Lua e a Terra. O eclipse lunar, a Lua, ela vai girar, né? Ela vai estar geralmente em lua cheia e ela vai ficar num eixo atrás da Terra. Então, nós temos o Sol, todos alinhados. O Sol, a Terra e a Lua. Quando a gente vê como a Lua tem o movimento dela, ela vai girar geralmente um pouquinho para cá, o movimento de rotação é um pouquinho maior. Então, por isso que nós vamos vendo o eclipse passando de uma maneira diferente, devido aos movimentos de rotação que nós temos da Terra, tá bom? Agora, por que será que o eclipse lunar ou o eclipse solar, a gente só vê em alguns pontos do planeta? Simples, porque a Lua é muito menor do que o Sol. Então, quando a gente vai observar o eclipse, a Lua, ela vai ser aqui iluminada. Ela vai pegar em apenas alguns pontos aqui que nós vamos ter da onde? Da Terra. Então, ela não vai pegar em todos os continentes, tá? Eu vou pegar aqui o celular, que ele vai ficar mais fácil para vocês visualizarem de casa. Tá bom? Aqui, ó, a professora vai colocar um pouquinho mais para cá, para vocês observarem que a luz do sol tá pegando só um pedaço. Ó, se eu for aqui um pouquinho com movimento, aqui, ó, ele já vai pegar depois. Então, ele vai pegar só um pequeno pedaço e vai ser só uma região que vai ser o quê? Que vai ser observado, porque a lua é muito menor do que a Terra. Então, é assim que funciona o eclipse, tá? E agora, também tem um outro movimento que a Lua vai fazer, que vai influenciar no movimento das marés. Aqui, ó, só observem aqui no pêndulo.
O movimento das marés, ele vai influenciar também nos calendários, na construção dos calendários. Lembra que a professora falou que eles observavam os astros, a lua e o sol para elaborar os calendários? Então, a lua faz um movimento de revolução. E existem momentos que nesse movimento de revolução, ela está próxima à Terra. Então, o que vai acontecer? Quando a lua se aproxima da Terra, as águas, elas vão fazer assim, ó, vir um pouquinho para frente devido à força de gravidade que está exercendo. Nessa força de gravidade que a lua vai exercer, nós vamos ter a maré alta, né? Depois, ela vai se distanciar, nós teremos a maré baixa. Isso vai, como que nós podemos observar essas duas marés, né? Nós podemos observar essas marés no seguinte momento. Quando a lua, né, ela está sofrendo essa influência sobre o mar, os oceanos, é devido às ondas do mar. Essas ondas do mar, vocês vão, por exemplo, fazer um castelo de areia, às vezes na praia. Ora, vocês vão observar nesse castelo de areia a onda chegando e ora a onda se distanciando. E muitas vezes ela leva o teu castelinho de areia. Por quê? Porque são ondas. Então, quando a maré baixa e alta, ela interfere nas ondas do mar. E vai interferir em outros ciclos, até mesmo no ciclo da pesca. Muito obrigada, Prof. Tamara. Tirar o pêndulo agora. Agora aqui, como a professora falou, que muitas vezes a lua influencia na nossa construção do calendário, nós vamos observar o primeiro calendário. O nosso calendário é o calendário gregoriano. Vem aqui pro slide, tá? O calendário gregoriano, né, ele tem 7 dias na semana. Engraçado, é a mesma quantidade de dias que leva uma fase da lua, não é? Só que o calendário gregoriano, ele estudou os astros para ser elaborado, tá? Com o tempo, ele não tinha as fases da lua colocado nele. Com o tempo, essas fases da lua foram sendo colocadas nele. E daí, junto com o calendário gregoriano, foi incorporado o calendário lunar. Então, aqui vocês vão observar o calendário lunar. No calendário lunar, nós podemos ver, ele começa todas as fases da lua aparecendo para vocês. No dia 5 de junho, nós tivemos a lua cheia, também foi os 7 dias, né? E daí nós vamos ter novamente, depois a lua cheia, a lua minguante. E assim vai sendo lua minguante, lua nova, né? Que foi no dia 21, né? Que vai ser mudando a fase. E a próxima fase da lua, vamos contar da lua nova aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí nós temos, no 28º dia, a outra mudança da lua, tá? Então, da lua nova, nós vamos iniciar novamente a lua crescente, que vai para a lua cheia. Então, a mudança do calendário lunar é de 7 dias. Outros povos também foram baseados no calendário. Nós temos o calendário indígena. O calendário indígena, vocês podem observar que tem pesca, plantação, corte, porque o calendário lunar, para algumas tribos indígenas, influencia na colheita e na plantação. Outro calendário que nós teremos é o calendário chinês. Esse tem influência do Sol e da Lua. No calendário chinês, o ciclo é de 12 anos, né? Então, eles fazem um calendário com um ciclo de 12 anos. E em cada ano, eles também associam com os animais, conforme o horóscopo chinês. Então, ele também tem uma parte, além da astronomia, eles associam com a astrologia. E esse ano, 2020, é o ano do rato, né? Conforme a tradição do povo. Outro calendário que nós temos é o calendário maia. Esse calendário não é baseado na Lua, no ciclo da Lua, e sim no movimento de translação do Sol. Então, ele também, o tempo de duração de cada ciclo é de mais de 5.000 anos, tá? Mas eles também observavam os astros. Esses calendários, a professora trouxe para vocês observarem que eles influenciam a rotina de cada povo, não é? E não necessariamente eles vão estar parecidos, sendo semelhantes. Eles têm as suas diferenças. Para vocês saberem um pouquinho mais sobre eles, vocês têm que pesquisar sempre em quê? Em fontes confiáveis. E essas fontes confiáveis é que vão apresentar esses calendários para vocês uma informação mais precisa, tá bom? E vocês vão descobrindo cada vez mais. Agora, nós estudamos as fases da Lua, percebemos a influência que ela tem
E vamos voltar para a nossa pergunta norteadora. Qual que era a nossa pergunta norteadora? Como as fases da Lua influenciam o nosso cotidiano? Bem, agora vocês devem estar pensando, né, lá na casa de vocês, as fases da Lua. Qual que era? Minguante, cheia, crescente e nova. Não é? Não necessariamente nessa ordem. Agora vamos voltar às hipóteses que nós tivemos a partir desse questionamento. Vamos lá? Influencia no corte de cabelo? Bem, nós percebemos que isso é uma parte que está mais na crença popular, que a Lua influencia no corte do cabelo, não é? Ainda não tem uma averiguação científica sobre isso. O calendário, sim, em alguns calendários, como nós observamos hoje, a Lua, ela influencia, né? Em alguns calendários, o ciclo lunar, ele passou a fazer parte. Para iluminar a noite. Sim, a Lua, ela reflete a luz do Sol. E dependendo do eixo de inclinação que ela tem, da forma que ela vai estar, né? Ela vai iluminar a Terra. E essa observação da Lua depende da posição que está a Lua em relação à Terra e ao Sol. E nós podemos observar apenas uma face dela iluminada ou uma face inteira iluminada. Agita o mar? Sim, a Lua agita o mar. Lembra que a professora falou das ondas do mar, né? Que elas vão e vêm, vêm e vão. Quando a gente está na praia, né? A gente vai observar isso, né? E quando tem, às vezes, um eclipse lunar, a professora não colocou, mas estou colocando para vocês agora. Quando se tem um eclipse lunar, às vezes o mar vai ficar um pouquinho mais agitado, né? Por quê? Porque a alta da maré vai ser um pouquinho maior, tá bom? E para a mãe plantar na horta, sim. Porque nós observamos que os indígenas também usam o calendário lunar para descobrir o momento de plantio, o momento de pesca, vários outros momentos. Então, ela também tem relação ao plantio, não é? Isso tudo nós aprendemos observando. E agora, vamos retomar os nossos objetivos. Qual que era o nosso objetivo? A Lua possui energia gravitacional que influencia nas marés oceânicas, nas colheitas, na chuva e na pesca, etc. Sim, essa é a resposta que nós temos, né? A Lua influencia em tudo isso. Será que nós atingimos o objetivo pensando nessa conclusão? Sim, associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desses conhecimentos para a construção do calendário. Sim, ela influencia em tudo, até mesmo na construção do calendário. Então, a partir dessa aula, a professora quer que vocês olhem as atividades que as professoras de vocês estão elaborando com muito carinho, né? E os professores também. Façam essas atividades para ir aprimorando e sempre anotando seu conhecimento para ir mais além. Se quiser pesquisar, sempre em fontes confiáveis. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Beijo no coração. Vem aí, arte! Olá, pessoal! E aí, gostaram dessa música? Para quem já deve conhecer, é muito comum ela tocar no toque do celular, numa chamada em espera e até mesmo numa caixinha de música.
você já ouviu falar no compositor dessa música? Se não ouviu, é o que vamos falar hoje. Ele se chamava Ludwig van Beethoven. Beethoven nasceu na cidade de Bonn, na Alemanha, em 1770. Vocês já imaginaram? Fizeram a conta aí? Se ele estivesse vivo, teria 250 anos. Uau! Mas o importante é esse legado que ele nos deixou. Essas músicas maravilhosas, como é o caso dessa que eu toquei, a que você ouviu na caixinha de música, que se chama Für Elise. Para o português, para Elisa. Beethoven teve uma vida muito difícil. Desde os 5 anos, o pai, que também era músico e cantor, começou a dar-lhe aulas de piano e violino. Mas o pai era muito rígido, muitas vezes até batia no pobre do menino. Ou quando chegava em casa muito tarde, acabava tirando Beethoven da cama para que fosse estudar. Logo, o pai percebeu que o menino tinha muito talento e começou a arrumar outros professores para Beethoven. Com 11 anos, imaginem, Beethoven já tinha uma profissão. Imaginem qual? Músico, é claro. Beethoven começou a trabalhar como músico e a ter o seu salário para ajudar a manter a sua família, que por sinal era uma vida muito difícil, porque Beethoven já havia perdido sua mãe e precisava ajudar o pai a cuidar dos irmãos mais novos. Essa música, como eu já falei, se chama Für Elise. Beethoven teria feito essa composição para uma amiga que se chamava Elizabeth. Professora Eveli, acho que você tem mais novidades aí a respeito de Beethoven para nós. Sim, o Beethoven ele fez muitas composições que a gente já ouviu, como a professora Cristina já mostrou, até hoje a gente escuta elas por aí. Ele foi um visionário. Nas suas composições, ele utilizava recursos musicais que não eram muito utilizados na época. Por exemplo, ele mudava a intensidade da música, ele fazia trechos bem fortes, com um volume bem alto e depois mais baixos. E isso acabava surpreendendo a plateia que não era acostumada. Um exemplo dessa dinâmica é da Quinta Sinfonia, que eu tenho certeza que todo mundo já cantou por aí. A professora Cristina vai fazer o toque que todo mundo já ouviu. Nessa sinfonia, você pode reparar que ele começa forte, depois ele vai mais fraquinho. Inclusive, outras questões musicais, como repetições e formatos de música, Beethoven ajudou a gente utilizar até hoje esses formatos que ele que criou. Uma outra composição que eu tenho certeza que todo mundo já conhece a sua melodia é a Nona Sinfonia. Nessa sinfonia, Beethoven colocou um coral, coisa que não era comum na época. Antes, só os instrumentos que tocavam. Então aí ele colocou letra na música, também uma super novidade, com o coral cantando junto. Quando ele escreveu essa sinfonia, gente, acreditem, ele já não estava ouvindo mais. Infelizmente, Beethoven, devido a questões fisiológicas e principalmente porque ele apanhava do seu pai, ele foi perdendo a sua audição. Pense, gente, um músico brilhante como esse não poder ouvir mais. Então, o que ele fazia? Ele tinha na sua cabeça os sons de cor. Pois é, gente, olha que genial. Ele sabia os sons que ele queria e ele ia anotando. Ele criou essa Nona Sinfonia de cabeça, imaginando esses sons. Para ter certeza de um som ou de outro, quando ele ainda escutava um pouquinho, ele colocava o seu ouvido, encostava o seu ouvido, o seu rosto no piano e tocava as músicas, porque daí a vibração do piano ajudava ele a identificar qual som que era. Esta sinfonia, composta de diversos instrumentos, com coral e voz, ele fez já sem estar ouvindo. Um verdadeiro gênio. Nós aqui vamos tocar um trechinho dessa sinfonia, porque ela é bem grandona, um trechinho que provavelmente você conhece. Vamos utilizar as flautas e vamos aqui passar também um jeito que você pode estar nos acompanhando aí em casa. Vamos ver, professora Milene? Vamos sim.
Então agora chegou a hora de você tocar com a gente. Lembram lá daqueles instrumentos da bandinha que nós utilizamos semana passada? Você pode utilizar a lata, né, o nosso tambor, ou o chocalho, ou algum outro que você tenha feito aí na tua casa. O ritmo que nós vamos seguir será assim, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Ou então no chocalho também. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Conseguiu pegar? Então vai acompanhando. Nós vamos aqui tocar com o teclado, com o violão, com as flautas, e nós temos uma convidada especial para tocar flauta com a gente. Vocês já conhecem ela, é a Thaís, que apresenta o nosso programa todo dia. Então agora a gente vai tocar e você acompanha com os seus instrumentos junto com a gente. Essa nona sinfonia, você conhecia? Tenho toda certeza que sim, você já ouviu por aí. Então, pessoal, tchau, tchau, até uma próxima aula! Vem aí, literatura. Oi, galera, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui fazer uma coisa muito especial. Vocês lembram de mim, né? Eu sou a professora Patrícia e hoje eu vim aqui para contar a história desse livro aqui, ó. Mas, peraí, não posso contar, porque está escrito aqui, ó, não abra este livro. E agora, o que eu faço? Abro ou não abro? O que vocês me dizem? Abro ou não abro? Ah, tá. Vocês estão falando que é para abrir, então eu vou abrir. Olha a cara dele. Vamos virar a página para ver. Oh, você abriu esse livro? Eu presumo que isso foi só um acidente, certo? Bom, sem problemas, acidentes acontecem e eu nem tô tão zangado assim. Mas apenas, por favor, não vire a página. E agora, eu viro ou eu não viro? Eu não vou virar, gente. Ele pediu para não virar. Será que viro? Vocês querem que eu vire? Ai, tá bom então. Então eu viro. Que coisa! Vocês viraram a página. Vocês não me ouviram bem, não? Eu vou considerar isso como um simples mal-entendido. Mas eu vou dizer mais uma vez muito claramente. Por favor, não vire a página. Agora, a gente não vai virar, né? Porque ele pediu para não virar, ele foi bem claro. Viro ou não viro? Viro? Então tá, peraí. O que você acha que tá fazendo? Eu acabei de te falar para não virar. Vocês definitivamente não estão me ouvindo. Olha, até agora até que eu fui muito razoável.
E quando você abriu o livro, mas isso agora já é demais. Faça o que fizer, só por favor não vire a próxima página. E agora? Viramos ou não viramos? Eu não quero virar. Vocês querem? Querem mesmo? Então tá, então eu vou virar a página. Mas fica por conta e risco de vocês, tá? Você fez novamente! Ah, você não tá pensando direito, né? Agora vocês estão em perigo, sabe por quê? Porque uma vez, eu estou dizendo a vocês como um amigo, que você definitivamente não quer ver o que está na próxima página. Uma vez um garoto virou a próxima página e ele ficou com o cabelo branco, todo branco de medo. Faça o que fizer, mas por favor, não vire a próxima página. E agora? Eu não vou virar. Eu não quero ficar com o meu cabelo branco, não quero mesmo. O que eu faço? Viro ou não viro? O que vocês acham? Ah, sério? De novo? Vocês querem que eu vire mesmo? Então tá, eu vou virar. Mas eu tô com medo de ficar com o cabelo todo branco, tá? Ah! Ok. Eu menti sobre o cabelo do menino ter ficado branco, mas eu sinto muito por mentir. Mas você não entende. Você deve parar o que tá fazendo. Honestamente, se você virar a próxima página, eu jamais vou falar com você novamente. Jamais. Por favor, não vira a próxima página. E agora? Aí eu não vou virar, gente. Ele tá pedindo por favor. E ele não vai mais falar com a gente, então eu acho que eu não vou virar a página. Vocês querem que eu vire? Ai, meu Deus. Então tá, mas você sabe, né? Ele não vai falar mais com a gente. Eu não acredito! Você virou novamente a página! Mesmo depois de eu ter dado para você um tratamento de silêncio! Eu não acredito! Tudo bem! Agora eu vou contar aos seus pais exatamente o que vocês estão fazendo. A menos que vocês fechem esse livro agora, nesse momento. Eu tô falando sério, hein? Eu vou contar pro pai e pra mãe de vocês. Se vocês não fecharem esse livro agora, por favor, não vira a página. E agora? Vira ou não vira? Ele vai contar pro pai de vocês. Ele vai chamar o pai, a mãe, a família, o vô, a avó, a tia, quem cuida de vocês, aí ele vai chamar e vai contar pra eles. Viram ou não viram? É por conta de vocês. Vocês que vão se dar mal, eu não. Viram? Eu não acredito que vocês vão fazer isso. Mas então tá, vou virar. Uau! Eu avisei. Agora eu vou chamar os seus pais. Ô mãe! Ô pai! Os seus filhos, eles estão virando as páginas desse livro aqui, ó. Mande-os para o quarto sem jantar por uma semana. Confisquem todos os livros, incluindo esse aqui, ó. Esse aqui tem que confiscar. É assim. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para virar as páginas. Ai. E agora? Vocês não levaram bronca do pai e da mãe? Vocês querem que eu continue virando as páginas? Ai, meu Deus. Então tá. Se vocês querem, eu vou virar. Calma lá. Viro mesmo? Então tá. Valha-me Deus! Vocês não podem ser parados. Eu não acredito. Por favor, não vire a próxima página. Veja, agora eu tô chorando. Eu tô implorando, é sério. Se vocês chegarem ao fim desse livro, eu tô perdido.
Eu farei qualquer coisa, o que vocês querem? Qualquer coisa, vocês querem dinheiro? Eu te dou dinheiro, eu vou dar ouro para vocês. Vocês querem um carro voador? Eu dou um carro voador para vocês, eu faço um carro voador para vocês. Só apenas, por favor, não vira a próxima página. E agora? Vocês vão aceitar o dinheiro, né? Ou vocês querem o carro voador? O que vocês preferem? Não acredito. Vocês preferem que eu vire a página? Ai, vocês não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou virar, então. Tudo bem. Parece que não se pode argumentar com você. Então vai em frente, vire a próxima página mesmo. Na verdade é isso que eu quero que você faça. Vai lá, vira. Sério, aqui ó, vira. Viro, né? Dessa vez ele tá pedindo, né? Então vou virar. Não! Eu estava tentando enganar vocês, mas isso não funcionou. Vocês não devem virar a última página. Algo terrível vai acontecer, é verdade. Sabe, é que uma vez eu encontrei com uma bruxa. Uma bruxa de verdade. Uma bruxa terrível que me disse que se alguém fizesse isso, ela me transformaria num sapo. Então, por favor, não vira a próxima página. E agora? O que a gente faz? Eu não vou virar a próxima página, não quero que ele vire sapo. Será que ele vai virar sapo mesmo? Agora eu fiquei curiosa. O que será que vai acontecer? E aí? Viro ou não viro? Viro, né? Rabbit! Muito obrigado, Rabbit! E pirim pim pim, e essa história chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Não Abra Esse Livro, do Andy Lee. E eu vou guardar aqui, porque eu não quero transformar ele num sapo de novo, né? Tchau, galerinha, um beijo e fiquem com Deus, até mais! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Meu nome é Yasmin Louise. Eu estudo na escola Dr. Carlos B. de Macedo. Eu quero mandar um beijo para minha professora Adriana e um abraço. E para todas as pessoas da minha sala. E um super beijo. Tchau! Vai! 1, 2, 3. Voou o foguetinho!